A estátua de ouro de Nabucodonosor. Já ouviram falar? No outro vídeo, Nabucodonosor tem um sonho, ele não lembra do sonho. Daniel revela o sonho dele, dizendo que ele é a cabeça de ouro e que vem depois dele um outro reino de prata, depois um de bronze, um de ferro, e lá nos pés um reino de barro e ferro junto, que é o quinto reino, que não aconteceu ainda, tá? Só vai acontecer isso aí depois do arrebatamento da igreja. Você vai entender mais para frente. Então, olha para você ver como é o homem, o ser humano. Orgulho, altivez de espírito. Como Daniel diz que ele era a cabeça de ouro, mas que depois dele viriam outros reinos, o que ele manda fazer? Uma estátua todinha de ouro, 30 metros de altura. Todinha de ouro. O que passou pela cabeça de Nabucodonosor? Provavelmente ele pensou assim: Daniel, você está enganado. Eu não sou a cabeça de ouro, eu sou toda a estátua toda de ouro. Depois daquele sonho, subiu o orgulho na cabeça de Nabucodonosor. Então, tanto que depois ele vai comer capim como boi, né? Então, cuidado com orgulho. Daniel disse para ele que ele era só a cabeça de ouro e viriam outros reinos depois dele. E ele não acreditou e mandou fazer uma estátua todinha de ouro. Detalhe, quando a estátua estava pronta, tá? Isso está no capítulo 3 de Daniel. Aqui eu vou ler rapidinho. Ó. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, aproximadamente 30 metros de altura, e a sua largura de 6 côvados, e levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor aí continua, né? Ele manda chamar todos os seus chefes, né? Os chefes das províncias, prefeitos. É como se ele fosse o presidente, no caso ele era o rei, né? E manda chamar todos os deputados, o Supremo Tribunal Federal, os governadores dos estados, das províncias, os juízes, todo mundo. Fora que ali tinha gente de todas as nações. Por quê? Porque ele tinha levado cativo gente de todas as nações, cujo Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam ali, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles estavam ali. E aí ele diz assim, olha, saiu uma sentença, um edital, um edito, né? Eles editaram lá e disseram assim, e o camarada que falava no microfone, no caso lá era alguns chifres de trombeta, né? Falaram, olha, todo mundo quando ouvir a música de todos os instrumentos que você imaginar, uma banda tocando, uma banda na época, né? Quando ouvirem a música, todo mundo tem que se prostrar diante da estátua. Tá? Então, tocou a música e eles, o povo e os seus súditos, se prostraram diante da imagem. Né? Então, se você tem uma multidão de pé e de repente a multidão vai com o rosto em terra, que era assim a adoração deles, ficou o quê? 3 pauzinhos em pé. 3. Quem eram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí você pergunta, mas peraí, onde estava Daniel? Daniel estava no altar com o rei, estava em pé, normal. Não se prostrou. Ele estava lá. Mas o rei não cobrou isso dele. Tinha ele em autoestima, né? Mas os 3 em pé. Ora, é notável. Se todo mundo se abaixou para adorar e tem 3 pauzinhos de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego, é notável. A inveja é uma desgraça na vida da pessoa. Logo, alguns dos súditos do rei chegaram para o rei
e disseram: ô Nabucodonosor, que negócio é esse? Você lançou um edital, você lançou um decreto que todo mundo tinha que adorar a imagem quando ouvisse o som da trombeta. E tem uns homens aí, esses homens que tu colocaste sobre as províncias, né? Que não estão te respeitando, não estão adorando a estátua que tu fizeste. No capítulo 3, 59, diz assim, ó, e pediu Daniel o rei e constituiu ele, versículo 49 do capítulo 2, tá? E constituiu eles, né, sobre os negócios da província de Babilônia, e pediu a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu à porta do rei. Ou seja, Daniel, lá no final do 2, ele pede para, depois que ele revela o sonho do rei, para Sadraque, Mesaque e Abednego ficar sobre algumas províncias, cada um com uma. E Daniel ficou no palácio com o rei. E nessa brincadeira, Sadraque, Mesaque e Abednego vêm no meio da multidão e ficam de pé, e não adoram a estátua, né? Então, alguém entrega, né, os cagueta, como chama, entrega Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso, no versículo 8, por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos se prostrasse e adorasse a estátua. E qualquer que não se prostrasse ia ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Alguns homens dos judeus, os quais constituíste sobre os teus negócios, né? E não se prostram diante da estátua. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles trouxeram ele perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Olha só. Agora, pois, estáis pronto. Quando ouvir o som da trombeta, ele fala: olha, fica pronto agora, vocês três. Na hora que tocar os instrumentos, é para vocês se prostrarem. Tá? Só que eles não se prostram. Aí ele diz assim, no meio do 15: Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo. Olha o desafio que Nabucodonosor faz. Contra quem? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram fiéis, né, responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre isso. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ou seja, se ele não nos livrar da tua mão, fica sabendo que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Você acha que hoje ainda tem pessoas assim? Que têm fé? Que acreditam no Deus que serve? Você imagina alguém falando para o rei e sabendo que era sentença de morte, dizer: ó, rei, nós não vamos nos prostrar. E se Deus não quiser nos livrar, fica sabendo. Mas ele tem poder para nos livrar das tuas mãos. Aí o rei se enche de ira. E aí ele faz o quê? Manda aquecer, no versículo 19. Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecer 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Os caras aqueceram, jogaram 7 vezes a quantidade de lenha na fornalha. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que
a taça, né? Amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar na fornalha ardente. Estes homens foram atados, vestidos nas suas capas, no seu chapéu, do jeito que eles estavam, com as roupas que eles estavam. E foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Pessoal, a palavra do rei era urgente. A fornalha estava quente, tão quente, no versículo 22, que diz que a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. De tão quente que estava. Matou aqueles homens que levaram ele a jogar na fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou, versículo 24. Se espantou e levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: peraí, nós não jogamos 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Rapaz, imagina só. Você teria coragem que tiver esses homens? Eles colocaram a sua vida em jogo. E por que eles fizeram isso? Deus mandou o seu anjo, ou o próprio Cristo veio lá, dentro da fornalha, e estava passeando junto com eles. E o rei se espanta. Cara, nós jogamos 3 homens, agora eu vejo 4 andando. Então, 26, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ó, já mudou a história. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros, o rei, tal, completando. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem o seu cabelo da sua cabeça se tinha queimado um fio, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão ao Deus vivo. É um grande exemplo, né? Uma fé extraordinária. E para concluir, Nabucodonosor no 29 fala assim: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas feito um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Agora, queridos, imagine só se esses homens tivessem: não, tudo bem, rei, nós vamos se prostrar aqui, tá? Eles não tinham prosperado, entendeu? E nós não tínhamos essa história maravilhosa mostrando que o servo, o homem de Deus, ele vive pela fé. E a Bíblia diz: o meu servo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E essa é a história da estátua de ouro de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. É um convite a você ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você que é cristão, não importa de que igreja que você é. O que importa
é que nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos, pois acreditar em Deus é o diferencial de todos os vencedores. Um grande abraço, compartilha, dá um joinha, segue no canal e que Deus abençoe a sua vida.